Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você nos acompanha. Escuta aqui o nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e vamos que vamos. Nossa programação da semana, esse Blocult, que seria, do nosso final de semana agora, mas devido a algumas correrias e, consequentemente, o fato de não estar em São José dos Campos no domingo, né? E fora também a questão do nosso, como eu poderia dizer, é, a correria para lá e para cá, né? O vamos que vamos, sobe e desce. Trazer aqui algumas notas, informações, questões importantes para falarmos na nossa semana, aqui no nosso noticiário. É claro que o Blocult, como vocês sabem, ele tem uma pegada mais leve, né, mais cultural, porém nem por isso menos crítica, né, e menos política, mas a gente procura falar um pouco sobre a pegada aí dos eventos, o que está acontecendo, coisas interessantes para a gente enriquecer a semana e, claro, informar vocês ouvintes, vocês telespectadores, para irem se programando, né, ou até, quem sabe, conhecerem outras coisas, irem aí se divertindo, né? Se aprofundando com outros conhecimentos também. Mas acho que é extremamente importante, não dá para passar em branco, ainda mais nesse Blocult aqui, aproveitando o fato que acabamos não lançando ele no sábado, né? Como seria de praxe, e sim agora na segunda-feira, acabamos recebendo aí denúncias, né? Inclusive vendo notícias, algumas coisas bastante preocupantes aí sobre a tentativa, por hora frustrada, né? Claro que a gente torce para que, com relação ao que diz respeito à prefeitura, seja sempre aí frustrada, né? Mas isso não os impede de estarem tentando sempre a retirada da população do banhado, né? A expulsão dos moradores do banhado, que, diga-se de passagem, ocupam uma região relativamente pequena, né? De tudo aquilo que se conhece, entende, chama-se de banhado, e não se propõe uma outra política, não se propõe uma outra possibilidade, apenas querem retirar a população e dane-se o resto, né? Aliás, sobre isso tem muitos assuntos que a gente pode estar tratando e creio que vocês que nos acompanham já devem estar até, entre aspas, cansados, né, de tudo que já devem ter visto dessa história. Mas é isso, né, minha gente? Vamos tocando aqui o nosso barco, as nossas atividades, falar de algumas atividades que estão ocorrendo aí na cidade e nossa solidariedade à população do banhado, à luta aí dos moradores do banhado. E é claro que, enquanto uma mídia independente, enquanto um trabalho de jornalismo independente, nós estaremos aí verificando, acompanhando os acontecimentos. Aliás, pelo menos até o final dessa gravação, a notícia que tínhamos é que a população lá do Jardim Nova Esperança, né, o chamado bairro do Banhado, está sem luz, está sem energia elétrica. E visivelmente aí, né, tudo levando a mais uma
perseguição, né, a mais uma tentativa de fazer com que a população local saia, que a população local se retire. Mas eles seguem aí, né, resistindo, lutando, evidentemente não querem simplesmente se entregar sem luta. E é isso que temos que admirar. Mas vamos aí tocando então o barco com outros assuntos, né? Com outras atividades aqui. Nessa semana, falar um pouco aí sobre as celebrações do aniversário do Parque Vicentina Aranha, aqui em São José dos Campos. Mas antes de pegar propriamente as atividades do parque, do qual quero deixar aí mais para a parte final, né, do nosso programa, eu queria aqui trazer para vocês um assunto curioso, já que é um programa que lida aí com a parte cultural, né? Shows, entre outras manifestações artísticas. Às vezes o pessoal dá uma certa, como eu posso dizer, não sei se é o termo apropriado, mas uma certa abusada talvez. Vejam isso daqui, que curioso. Dia 30 de setembro, no Allianz Parque, aqui no Brasil, né? Show com Rod Stewart e Ivete Sangalo. Pois é, Legends in Concert apresenta Rod Stewart e Ivete Sangalo Brasil 2023. Isso aqui na nota do Live Pass Ingressos, né? E diz a nota: em uma apresentação histórica, o Brasil receberá o rockstar britânico Rod Stewart e a estrela Ivete Sangalo em um show inédito que acontecerá no sábado, dia 30 de setembro, em São Paulo, no Allianz Parque, com patrocínio da Porto Bank. O Legends in Concert é a nova plataforma musical da Movie Concerts, que irá reunir grandes lendas da música nacional e internacional em concertos exclusivos. Os ingressos para esta primeira edição do Legends in Concert, com Rod Stewart e Ivete Sangalo, terão pré-venda para clientes, cartão de crédito Porto Bank a partir de 17 de abril às 10 horas e venda geral a partir de 19 de abril às 10 horas. Bom, tá aí uma nota que eu precisava ler, né? Não estou ganhando absolutamente nada por isso, né? Embora de uma certa forma tenha sido feita aí a propaganda, mas é que eu não resisti, né, gente? O próprio Guilherme havia me enviado isso, né? Eis que acabei vendo nas redes sociais outros comentários a respeito, outras informações sobre, e o pessoal tentando entender, organizar, sacar, né, o que é que se passou na cabeça do produtor, na cabeça dos produtores desse evento, que resolveram trazer aí, né, juntar figuras um tanto quanto curiosas como Rod Stewart para cantar com Ivete Sangalo, né? Alguns devem estar se perguntando aqui, né, sobre o Rod Stewart. No caso, a nota fala que ele é britânico, né? Realmente ele é britânico no sentido de que ele é da Grã-Bretanha, né? Que, como, se não estou enganado, a Escócia, né, faz parte, porque o Rod Stewart ele é de origem, até onde eu muito bem me lembre, escocesa, né? Porém, ele não é inglês da Inglaterra, né? Então, tem essa pequena diferença. Mas é só um ponto aí de curiosidade, né? Agora, voltando para o caso em si, Rod Stewart e Ivete Sangalo. Eu fico imaginando, e antes de mais nada, isso aqui não é uma crítica nem a um nem ao outro,
Particularmente gosto muito de ambos. Já fui, inclusive, em um show da Ivete Sangalo quando ela aqui esteve em São José dos Campos. E não é de hoje que acompanho aí a carreira dela, assim como a carreira de tantos outros artistas. Mas ao ver a informação, e tenho até visto aí na internet muitas pessoas comentando a respeito, tentando entender essa fusão, essa soma. O que ligaria aí tão diretamente Ivete Sangalo e Rod Stewart? Pode ser que a gente pague a língua. Pode ser que de repente aí no dia 30 de setembro seja um verdadeiro espetáculo, um puta de um show que surpreenda, né? Vai que, mas a princípio, né, pensando aí no estilo de cada um, na forma de cada um e até mesmo na história de cada um, realmente chama atenção quem que bolou, né, quem que resolveu formar essa dupla, quem que resolveu criar um show reunindo Rod Stewart com Ivete Sangalo, né? Com a Veveta. Porque eu fico imaginando, né? Aquele estilo pop rock romântico lá do Rod Stewart, né? E o axé da Ivete Sangalo lá. Imagina o Rod Stewart cantando lá And I fly like a bird. E a Ivete Sangalo, e levanta a mãozinha e bate na palma da mão. Ou algo assim do tipo, né? Claro, a gente está ironizando aqui, né? Fazendo piada, até porque a situação já virou meme. E na qualidade de brasileiros, é óbvio que a gente acaba querendo tratar a situação com bom humor e com uma certa dose de esculhambação também. Mas, repito, né? Ainda assim é um tanto quanto estranho, né? A gente está tentando entender como que vai ser essa fusão, como que vai ser essa parceria, né? Ivete Sangalo e Rod Stewart. De repente a coisa funciona aí de um jeito que, pô, legal, né? Conseguiram fazer dar certo. Mas, sei lá, eu sinceramente tenho um pé atrás aí, e não só eu, como muitos outros que eu tenho visto comentarem aí na internet. Bom, mas de qualquer forma, né, deixa os dois aí em paz, né? Façam o show que quiserem, da forma como quiserem, apenas torço para que dê certo, mas que realmente o produtor deu uma viajada interessante. Eu e muitos outros acreditamos que ele realmente deu. Mas enfim, tocando aqui o barco, né? Vamos para algumas informações mais palpáveis, mais aqui da nossa região, mais aqui que possamos ter o acesso devidamente facilitado, e é as notas sobre o aniversário do Parque Vicentina Aranha, 99 anos aqui do parque, celebrado em grande estilo, com todos os atrativos, né? A feira gastronômica, feira de vinil, entre outros, e nos destaques, a semana, além de termos aí o feriado, né, de 21 de abril, o feriado de Tiradentes, também teremos aí os principais destaques para a programação de 99º aniversário aqui do parque. Entre eles, temos aí no dia 21 de abril, sexta-feira, o Dia Mundial da Criatividade, né, celebrado às 14 horas, das 16 às 20, a Feirinha de Artes do Vicentina, 16 horas, o Vicentina Cantaroquê, até imagino, né?
um pouco aí de karaokê no Parque Vicentino Aranha. E às 18h30, cinema ao ar livre, exibindo o filme Elvis, a história aí do estadunidense considerado como o rei do rock. Eu digo que o Elvis pode até ser o rei do rock, mas, na minha humilde opinião, o pai do rock é nada mais, nada menos do que Chuck Berry. Exatamente. Ele pode até ser o Elvis pode ser o rei, mas Chuck Berry, sem dúvida, é o pai do rock. E a mãe, evidentemente, né? É nossa querida, gloriosa e que provavelmente muitos aqui nunca ouviram falar e que o mundo, infelizmente, colocou muito de escanteio com relação à história do rock, infelizmente, que é a famosa Sister Rosetta. Sister Rosetta foi aí a grande inspiradora na sua época do que hoje a gente conhece como rock and roll, né? Do que hoje é basicamente o estilo que passou aí por diversas modificações, adaptações, mas podemos dizer que na base, né, da árvore genealógica do rock, sem dúvida nenhuma, figura aí a imagem da Sister Rosetta. Minha gente, vou trazer mais informações aqui sobre a festa do Parque Vicentino Aranha, né? Mas sugiro aqueles que puderem dar uma verificada aí no YouTube, né? Após acompanharem aqui o programa de hoje, um pouco sobre as músicas, né? A pegada já inspirada do rock que a Sister Rosetta fazia. Inclusive, o próprio Elvis, além do Chuck Berry, entre outros, disseram que se inspiraram muito nela para terem se tornado o que foram, né? Durante seu período de atividade. Didn't it rain, children? Rain, oh yes. Didn't it? Yes, didn't it? You know it didn't it? Oh yes. Oh, it rained. I said it rained. Meus queridos, eu simplesmente não resisti. Precisei aí colocar, mesmo que dentro daqueles poucos segundos que o YouTube permite, né, para não causar problemas de direitos autorais, entre outros, pelo menos uma palhinha, né, muito breve aí do que nossa querida Sister Rosetta cantava, né? Alguns chamam de Rosetta, outros de Rosetta, outros de Rosita, enfim, eu já escutei algumas pronúncias diferentes, né? Mas de qualquer forma, independente aí da pronúncia do nome, pesquisem sobre Rosetta Tharpe, né? A mãe do rock, podemos assim dizer. Se Chuck Berry é o pai e Elvis o rei, né? Com certeza Rosetta é a mãe e a rainha. Mas é isso aí, meu povo. Voltando aqui à programação, então, do aniversário do Parque Vicentino Aranha, né? No dia, então, portanto, 22, no sábado, teremos aí a Feirinha de Artes do Vicentino e às 19 horas, imperdível, palestra show com o maestro João Carlos Martins. E no domingo, às 9 às 13, Feirinha de Artes do Vicentina, o Vicentina de Portas Abertas, né? Visita mediada especial às 9 horas do dia 23, para aqueles que puderem ir, puderem aí participar. Às 10 horas, modo brincar. Às 10h30, a Orquestra Joseense recebe
Toninho Ferragutti, e às 12 horas a missa em ação de graças pelos 99 anos do Vicentina. Eu não lembro exatamente como está a minha agenda, mas tenho quase certeza... Aliás, tenho quase certeza não. Eu sei que no domingo, dia 23/4, eu poderei aí sem problema nenhum e participar de pelo menos essas atividades que estão aí devidamente programadas para o domingo 23. Não vou perder de jeito nenhum. E no dia 27 de abril, esse ainda poderíamos falar um pouco mais, teremos então a aulão de dança com Val Garcia, às 9h30, e das 18 às 22 horas, feirinha noturna do Vicentina. Então tem muita coisa boa aí para você que queira acompanhar. Esperamos que goste, aproveite. Parabéns ao Parque Vicentina Aranha, né? Um dos grandes cartões postais aqui da nossa cidade. E você que saiba aí de outros parques, outros lugares que podemos conhecer, explorar, visitar na nossa querida cidade, no nosso querido estado, no nosso querido país. Então manda aí, vamos ver o que tem de divertido, de bom, muita coisa aí acontecendo na cidade essa semana e claro, estaremos aí a postos para estar falando a respeito. Beleza? Ficamos aqui com o nosso Blocult então e espero que após ouvirem este programa vocês pesquisem aí um pouco mais sobre as origens, né, do que hoje chamamos de rock and roll. Beleza, minha gente? Fechando o nosso Blocult de hoje. Um bom dia, boa tarde, boa noite e tchau.